Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Agora vocês estão aí, né? Deus nos abençoe nessa noite. Dando continuidade aos nossos sermões a respeito de uma vida frutífera. Nessa noite eu vou falar de um tema sobre fidelidade. De manhã nós falamos sobre benignidade e bondade. Nessa noite nós vamos continuar falando sobre fidelidade. Então, para sermos bem fiéis ao nosso Deus e a palavra revelada dele, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra comigo? Lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, os versos 8 a 11. É uma carta escrita para uma igreja chamada Esmirna. E é sobre essa carta que Deus quer falar ao meu coração e quer falar ao seu coração nessa noite. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em casa e acompanhem aqui na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Pode se sentar? Irmãos, ao estudar sobre fidelidade, uma impressão que eu tenho a respeito disso é de que fidelidade é acompanhado de morte. Uma igreja fiel é uma igreja disposta a morrer. Nós temos o exemplo do nosso próprio Cristo, que por ser fiel ao seu Pai, ele morreu uma morte de cruz, sofreu tudo o que nós deveríamos sofrer para o nosso lugar. Fidelidade, meus irmãos, tem a ver com morte. Tem a ver com a morte de nós mesmos. Tem a ver com a morte da igreja, para que gere vida. Fidelidade é um fruto, é parte do fruto do Espírito, porque só quem tem o próprio Deus e entendeu o propósito eterno é que pode dar a sua vida uns pelos outros. Somente isso. Irmãos, no início desse ano, nós perdemos um amigo muito querido chamado Marcos. E Deus chamou aquele homem para ser fiel. E Deus provou aquele homem num câncer, em cima de uma cama, lá no Hospital das Clínicas. E lá, quando ele morreu, o testemunho que nós ouvimos das enfermeiras, o testemunho que nós ouvimos das pessoas que estavam ali, é de que aquele homem testemunhou o nome de Jesus, desde o momento que ele entrou até o momento que ele morreu. E nós que presenciamos a vida saudável dele assim, nós também testificamos. Aquele homem era um homem fiel. Esse ano nós tivemos uma perda gigantesca da PMT com o Zé João, um grande homem, um grande missionário. E Deus aprove levar. Mas importa ser fiel, mas ser fiel até a morte. Não adianta começar fiel, no meio do caminho deixar de ser fiel e no final das contas morrer infiel. Morrer longe dos caminhos do Senhor. Morrer longe de quem é Deus. De relacionar com Deus. O que importa é que no final da vida existe vida. Mas é necessário. A fidelidade nos importa. Levar com que nós venhamos a morrer. A igreja precisa morrer
como uma semente que é lançada sobre um solo fértil, e ela morre para que produza outros frutos. É necessário que nós morramos para que nós sejamos fiéis a Deus verdadeiramente. Mas o que marca a nossa geração não são palavras que são ditas e são quebradas. Mas o que marca a nossa geração não é que a palavra não perdeu o seu valor. Se alguém falar com você assim, amanhã, tal horário, vou te pagar, vou fazer isso aqui. Você vai olhar para ela e falar assim, me dá um cheque calção aí, me dá um cheque, me dá alguma coisa para provar que você vai vir aqui e vai pagar. Isso não está muito longe não, isso está acontecendo dentro da própria igreja. A infidelidade mesmo dentro dos partidos políticos. A infidelidade dos crentes que quando fazem a profissão de fé aqui em cima, depois de descerem, têm uma vida completamente diferente daquilo que professaram aqui em cima. Ou dos próprios pais que ao trazer os seus filhos, dizer que ensinaria aos seus filhos o caminho que deveria andar, eles não morrem pela fidelidade a Deus. Abandonam o ensinamento dos seus filhos e são infiéis, portanto, a Deus e são infiéis, portanto, à igreja. O que falar de infidelidade em relacionamentos? Deus tem chamado a sua igreja, irmãos, para viver fiel. Mesmo que isso custe a sua própria vida. Essa é a verdadeira fidelidade. O contexto da cidade de Esmirna era uma cidade que disputava basicamente com Efésios por ser uma grande metrópole, por ser uma grande cidade. Talvez por causa da sua fidelidade a Roma, por causa da sua compatibilidade com Roma. E aí era uma cidade próspera. Mas no contexto da igreja, o texto que nós acabamos de ler fala que essa igreja era pobre, mas rica. Porque a fidelidade a Deus não tem a ver com os recursos financeiros que nós temos aqui na terra. Mas tem a ver com a proporção da fidelidade que nós nos apresentamos diante de Deus e diante dos homens aqui na terra. O que Deus faz por nós é aquilo que Ele mesmo é. A cidade também de Esmirna era, vamos dizer assim, a sede das Olimpíadas do século 21. Seria a grande Atenas, seriam os melhores atletas estariam ali. Eles corriam por uma coroa corruptível. Eles se matavam por uma coroa corruptível. Mas a Bíblia nos diz que aquele que é fiel até a morte, existe uma coroa que nada pode tirar de mim e de você. Que nada pode corromper ou consumir a coroa de vida eterna que nos é oferecida. Essa coroa são para aqueles atletas que correm fielmente por causa do seu Senhor. É disso que a carta está nos ensinando. Esmirna também significa mirra, substância extraída de uma planta por esmagamento. E diz que era um cheiro maravilhoso que essa planta dava. Enquanto a igreja estava sendo esmagada por causa da sua fidelidade a Deus, cheiro suave ao nosso Deus. Temo, meus irmãos, de que se a nossa fé fosse testada a ponto de sermos esmagados, nós permaneceríamos mortos em nós mesmos? Ou tentaríamos de alguma forma suspirar e buscar um ar deste mundo para tentarmos nos escapar, tentar sair desse momento de que nos livra da morte terrena para que nós possamos viver aqui nessa terra e abandonemos o nosso Deus. Temo que isso aconteça com a igreja brasileira. Mas Deus essa noite nos diz, ser fiel, mas até a morte, aí eu te darei a coroa de vida eterna. Ser fiel até a morte, e darei a coroa de vida eterna.
Nessa mesma cidade, tinha um homem chamado Policarpo de Esmirna. Esse homem é uma grande referência. Quem estuda a história da igreja passa por esse homem aqui. E ele numa fogueira sendo queimado, e era só ele negar Jesus. Ou basicamente, não negar Jesus tão assim. Mas ele poderia adorar o imperador e adorar Jesus ao mesmo tempo. O problema do início da igreja era adorar somente um Deus. Era ter Jesus como Senhor Supremo. O problema era esse. E não importava se tinha outros deuses, desde que o imperador romano estivesse na sua lista como Deus. Policarpo, negue. Policarpo, então, reconheça. E ele diz uma frase que é famosíssima, que diz assim: tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que ele tenha me feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo agora? Deus é fiel, irmãos. Desde o dia que você nasceu, até o dia que você deixar de existir aqui nessa terra, por amor a Ele, Ele é fiel com a sua vida. Esse é o nosso Deus. Ser fiel até a morte. Então, por que Deus quer que nós sejamos fiéis? Por que Deus requer isso de nós? Porque fidelidade é um atributo divino. O próprio Deus em si é fiel. E Ele quer que nós, que somos chamados pelo seu nome, venhamos a refletir aquilo que Ele é em nós mesmos, na igreja. Porque Ele é fiel. Ele quer que nós sejamos fiéis. Porque Ele é fiel até a morte, e morte de cruz, que nós, se necessário, percamos a nossa vida. Deixe-me dar um breve vislumbre do que é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, irmãos, é incondicional. Olha comigo o que fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus é incondicional. Mesmo que nós manifestemos algum tipo de atitude de infidelidade, o próprio Deus jamais negaria qualquer palavra ou qualquer ato feito em Cristo Jesus sobre a vida da igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas a fidelidade de Deus também é proteção. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A fidelidade de Deus, ela é incondicional, mas ela também nos protege. Mas a fidelidade também de Deus, ela nos perdoa. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é a minha fidelidade ou a sua fidelidade, mas é o espelho da fidelidade daquele que nos protege, daquele que mostra quem Ele é na sua fidelidade incondicional e perdoadora. É nisso que nós devemos nos apoiar. Todos os aspectos da nossa vida cristã, irmãos, precisam estar baseados na fidelidade de Deus. Porque o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Salmo 145, versículo 13 nos diz isso. Mas nós somos chamados a ser fiéis também. Mas como nós podemos ser fiéis? Tá bom, Pedro. Eu já entendi. Deus é fiel. E Ele está me chamando a ser fiel até a morte. Não é para parar no meio do caminho. Não é para eu começar hoje uma fidelidade e parar no meio do caminho. É ser fiel até a morte. Como que nós podemos fazer isso, então? Olhe comigo no versículo 8 de Apocalipse, capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
A primeira coisa, irmãos, que eu queria que você guardasse no seu coração sobre como nós podemos nos tornar fiéis, é confiando que só pelo poder de Deus nós podemos ser fiéis. Só pelo poder de Deus nós podemos ser fiéis e fiéis até a morte. Cristo ressuscitou dentre os mortos e deu uma vitória para nós ali naquela cruz. É a maior garantia da nossa salvação. Não somente isso. Lembra que Cristo disse para a sua igreja: importa que eu morra e que eu vá para o Pai, para que eu vos envie outro Consolador? E esse Consolador é o quê? É o que nos dá o fruto da fidelidade. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus, que é nos dado através daquele que é o primeiro e o último, aquele que conhece a história do início ao fim, aquele que antes mesmo que você existisse, ou provasse obras boas ou obras ruins, ele todavia mostrou a sua fidelidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nos dá o Espírito Santo, nos garantindo a certeza de que nós podemos ser fiéis e fiéis até o fim. Eu quero, irmãos, ficar velhinho, mas no final da minha vida, posso esquecer de todo mundo aqui, mas eu não quero esquecer do meu Deus. Eu quero ser fiel, meu Deus. E se em algum momento da minha vida eu tiver que entregar a minha vida para morrer literalmente, eu quero estar pronto. Lembra de quando o Chapu esteve aqui e ele pregou sobre Cristo e falou assim: escreve na sua Bíblia, eu quero morrer por Jesus. Na minha Bíblia está escrito, eu quero morrer por Jesus. E a pergunta que nos faz nessa noite: você quer morrer por Jesus? Igreja, nós queremos morrer por Jesus, porque Ele já nos mostrou a sua fidelidade. O primeiro passo para transformar você em uma pessoa fiel é dado pelo Espírito Santo. É uma dádiva, na parte B do nosso versículo, da ressurreição, aquele que esteve morto e tornou a viver. Fidelidade, meus irmãos, é fruto do Espírito, mas também é um dom de Deus. Sabe por que é um dom de Deus? Lá a palavrinha grega, que está lá no nosso texto, para fidelidade, é pistes. Quando você vai para um texto que fala sobre fé, está escrito lá, pistes. Então, qual que é a diferença de fé e de fidelidade? Quem tem fé, tem fidelidade. O externar de quem tem fé é a fidelidade. Por isso que a tradução lá em Gálatas 5:22 é fidelidade. Porque quem tem fé externaliza fidelidade. Portanto, o que é visível da fé se chama fidelidade. Existe um missionário, ele estava traduzindo uma Bíblia lá na África, e ele estava com dificuldade de tentar entender a palavra fé naquele contexto dos irmãos africanos lá. De repente entra um outro irmão e se assenta numa cadeira e usa uma expressão assim: nossa, joguei o meu corpo todo sobre essa cadeira. Não é assim quando você está muito cansado? Você está querendo uma cadeira, você se joga naquela cadeira e descansa naquela cadeira. E aquele irmão falou assim: pronto, achei. Fidelidade ou fé é apoiar-se o peso todo em Deus. Uma igreja fiel é aquele que se apoia por completo em Deus. Todo o seu ser, toda a sua vida, tudo o que é apoiado em Deus. Porque, afinal das contas, quem consegue suportar e manter a substância da cadeira e tudo mais, não é o próprio Deus? Quem aguentaria tantas afrontas como nós oferecemos a Deus, se não é o próprio Deus que é fiel? Nós somos chamados, irmãos, a ser fiéis. Então,
a primeira coisa que eu quero que você guarde no mais profundo do seu coração. A fidelidade, você só vai conseguir confiando somente no poder de Deus. Por isso que nessa noite eu não quero criar uma pergunta falando assim, se você estivesse lá no mundo árabe e aparecesse um afegão lá e falasse assim, nega Jesus ou morre. Eu não vou fazer essa pergunta. Porque essa capacitação de morrer por Cristo é dada pelo próprio Deus. Porque se você chegar lá sem o Espírito de Deus, você vai negar. Você vai temer a morte aqui nessa terra e vai amar a sua vida terrena e vai dizer não para Deus e vai dizer sim para você. Mas se você estiver revestido do fruto do Espírito e do Espírito Santo, não importa o lugar que você esteja, aqui no Brasil, lá no seu trabalho, ou lá na sua casa, ou do outro lado do mundo, professando a fé em Cristo Jesus, você jamais negará a Cristo. Você será fiel e fiel até a morte. A segunda coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que você deve confiar na suficiência de Cristo. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é a origem, Ele é o final. E para Ele não existe o passado, não existe o presente, não existe o futuro. Para Ele todas as coisas já estão consumadas. A suficiência de Cristo nos garante a ressurreição do nosso corpo. A nossa fidelidade, irmãos, tem que estar baseado como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos matar você. Tá bom, se o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser, nós morreremos, mas nós não negaremos o nome desse Deus. A nossa vida deve estar baseadas, irmãos, no fato de que Jesus vive. O nosso Jesus não está pregado no madeiro. O nosso Jesus não está morto. Esteve morto. Mas Ele vive. Nietzsche nos disse que nosso Deus estava morto. E de fato Ele morreu. O que Nietzsche não contava é que Ele ressuscitaria. De que Ele permanece vivo. De que Ele oferece vida. E vida em abundância para aquele que é fiel até o fim. Uma coroa de glória, uma coroa de vida nos espera, meu irmão. Essas coisas aqui na terra são passageiras. Mas nós precisamos confiar nesse Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso viver. Porque Ele foi fiel. E agora eu também posso ser. O meu objetivo, irmãos, nessa noite é que você saia dessa igreja, nessa noite falando, eu vou ser fiel. O meu fundamento é Jesus. E eu estou pronto para morrer, se necessário for, por causa da minha fé. Essa é a fidelidade, irmãos. Nós somos chamados a ter. Terceira coisa, irmãos, que eu queria que você guardasse no seu coração, está nos versículos 9 e versículo 10, e diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Versículo 10 nos diz, não temas essas coisas que tens de sofrer. Deus, Jesus agora, e eu queria que você guardasse o seu coração aqui, você precisa confiar no consolo de Jesus. Se a fidelidade é baseada no poder que só vem de Deus, se a fidelidade é baseada na suficiência de Cristo, a fidelidade também é baseada na nossa confiança do consolo que nós temos no Cordeiro. Tem coisa melhor do que uma pessoa nos dizer assim, eu conheço o que você está passando. Eu sei exatamente o que você está passando. No versículo 9, Jesus nos disse, eu conheço a tua tribulação. No versículo 10, ele nos diz, não temas essas coisas que vocês têm que sofrer.
Não temas, mas eu conheço. O eu conheço é um Deus pessoal, é um Deus presente. Eu estou aqui, eu estou enxergando, você não está sozinho, não. Eu sei o que você está sentindo, por isso que a encarnação do nosso Cristo é tão importante. Porque a dor que você sente, Ele sentiu. A angústia que você sente, Ele sentiu. Eu conheço a sua tribulação. Quando ninguém está lá vendo você chorar, Jesus está. Quando não tem ninguém lá amparando você nos seus ataques de angústias e de pânico, Jesus está lá e Ele diz: eu conheço a tribulação da minha igreja, eu conheço as dificuldades da minha igreja, mas não temas essas coisas que vocês precisam passar. Vocês precisam passar. A igreja de Esmirna estava sendo perseguida, morta, mas recebeu uma palavra de conforto de Jesus. O texto nos fala sobre sermos lançados na prisão por 10 dias. Diz assim: eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Muitos não sabem se 10 dias era literal lá para a igreja, ou se era simbólico, apontando de que a tribulação tem início, mas ela tem fim. De que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Jesus diz: não temas, mas eu também conheço a sua tribulação, as suas dificuldades, a sua pobreza, as blasfêmias, as palavras duras que têm sido ditas contra a igreja e contra a sua vida. Mas essas tribulações, essas palavras, essa pobreza, essas prisões são temporárias. Elas têm início, mas elas também têm fim. Mas o que eu ofereço para vocês? Deus nos diz, a sua palavra, Jesus nos diz: ser fiel, o que eu ofereço é uma coroa de vida eterna. Por isso que ele nos diz lá no final do versículo 11: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, onde o Satanás, que tem sido usado através de pessoas, através de sistemas, para aprisionar, para tribular, para blasfemar contra a igreja, ele mesmo será lançado. Mas se nós confiarmos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos livres daquele destino que é certo para Satanás e para os infiéis. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Ser fiel até a morte. E Cristo Jesus te dará a coroa de vida eterna. Jesus permite essas coisas, irmãos, para provar a sua igreja, não para destruir a sua fé. Quer um exemplo disso? Jesus nos disse assim: eu vou ser fiel a Deus, ao meu Pai, e eu vou morrer. Não importa que eu vou morrer. O Pedrão já bate no peito, né? Como ele já era. Ninguém vai matar o senhor, não. Eu não vou deixar, não. Nós estamos com o senhor. Se o senhor morrer, a gente morre junto também. Jesus olha para Pedro e fala assim: você vai me negar 3 vezes. Nós somos bons em falar e dar um posicionamento, irmãos, a respeito da nossa fé. Mas só o poder do Espírito de Deus é que pode nos dar uma verdadeira fidelidade diante de diversas situações que você, e às vezes só você, vai vivenciar na sua vida. Por isso, viva completamente dependente de Deus, na suficiência de Cristo. Confiando agora na promessa, porque no versículo de número 10, vai nos dizer: não temas, e no final vai nos dizer: dar-te-ei a coroa de vida. Então confie nessa promessa de que existe vida após a morte. O que manteve o meu irmão Marcos lá naquele hospital, fiel ao nosso Deus, e sentindo dores, foi porque ele sabia
que ao fechar os olhos aqui, ele abriria os olhos e receberia a coroa do nosso Senhor Jesus. O que segurou a vida dos mártires, que fizeram com que eles entregassem a vida deles, é porque eles acreditavam que aquele que morre, porque é fiel a Jesus, Deus gera vida através da morte. Porque só Deus tem o poder de gerar vida através da morte. Por isso, irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. A igreja jamais deixará de existir. Porque quem sustenta, quem guarda e quem cuida é o nosso próprio Jesus. Você perderia tudo por amor a Cristo. Sujeitaria a sua família à fome e à miséria por amor a Cristo. Abriria mão dos seus luxos e glamour por amor a Cristo. Perderia até os seus bens mais básicos por amor a Cristo. Viveria uma vida horrível por amor a Cristo. Entregaria a sua vida por amor a Cristo. E antes que você responda sim ou não, eu quero dizer, viva dependente do poder de Deus. Porque na hora que você estiver nessas circunstâncias, você vai dizer sim ou você vai dizer não. Porque aquele que está te capacitando é muito maior do que você mesmo. Porque aquele que está dentro de você é muito maior do que aquele que quer fazer com que você negue a ele. Deus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, por isso é fruto do Espírito. Ainda que seja necessário morrer fisicamente, nós morreremos, porque nós cremos na capacitação do Espírito de Deus, porque nós confiamos na suficiência de Cristo, porque nós confiamos na promessa de Cristo, porque nós confiamos no próprio Deus. Paulo nos tem uma outra forma de dizer também ser fiel. Ele nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir Cristo. O que é mais importante na minha vida e na sua vida deve ser Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 10, nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. O nosso Deus é fiel. Por isso, irmãos, e mesmo que para isso você precise renunciar todas as suas vontades, por causa da fidelidade de Cristo, faça. Faça no poder do Espírito Santo, porque aí você achará satisfação nisso que você está fazendo. Você será contente e feliz por servir ao Rei dos Reis. Por isso, confie no poder de Deus, confie na suficiência de Cristo, confie no consolo de Cristo, mas também confie na promessa de Cristo. Hernandes Dias Lopes nos diz uma frase que para mim me marcou muito, nos diz assim: hoje, presta atenção, Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Não venda o seu Senhor por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como Esaú. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe um namoro, um emprego, um sucesso, o que for necessário. Seja fiel, fiel até a morte. E o Senhor nos promete: dar-te-ei a coroa de vida eterna. Essa é a palavra, irmãos, que Deus tem para a sua igreja nessa noite. Essa é a palavra, que Deus mude o nosso coração. Que Deus nos dê a fé, a fidelidade. Que nós nos apoiemos
todo o nosso ser na pessoa de Cristo Jesus. Porque Ele é o primeiro, e Ele é o último, porque Ele esteve morto, mas agora vive. Esse é o nosso Deus. Olhe para o que é eterno. Irmãos, aguentem firmes, só mais um pouquinho, e daqui a pouco os céus se rasgarão, e o nosso Senhor Jesus aparecerá com os anjos e com os santos, para nos buscar, e nos dirá: sejam benditos do meu Pai, entrai no reino que vos estava guardado para vós, entrai no reino, ó fiéis, porque lá não há mais pobreza, porque lá não há mais tribulação, porque lá não há prisão para você, porque você foi fiel, e eu te recebo agora, no meu reino eterno, no meu reino, que não tem início, e muito menos fim. Vivamos dessa forma, a qualquer momento, Cristo nos voltará, rasgará os céus e nos levará para Ele. Quero convidar o Ministério de Louvor que vem aqui na frente, enquanto eu faço uma oração. Você na sua casa, que pode, você que está aqui presente, que possa, gostaria que você cantasse essa música de joelhos. Você que pode. Você se dobrasse diante de Deus e dissesse: Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Eu quero que o meu último dia aqui nessa terra glorifique o nome do Senhor. E as pessoas olhem para mim e digam assim: aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem foi fiel ao Senhor até o dia que o Senhor permitiu que ele estivesse aqui. Fidelidade, irmãos, tem muito a ver com morte. A morte de nós mesmos. E a morte física, se necessário, porque há uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, eis aqui a sua igreja. Abençoe a sua igreja. Nós precisamos confiar no poder do Senhor. Não adianta nós fazermos uma profissão de fé, de morte ou de vida do nosso próprio interior ou da nossa própria vontade, porque no final das contas, na hora da prova, nós seremos reprovados. Mas se o Senhor estiver em nós e falar por meio de nós e atuar em nós, Deus, eu tenho certeza que a igreja do Senhor morreria por fidelidade ao Senhor. Eu tenho certeza que muitos abandonariam os seus pecados, as suas faltas, por fidelidade ao Senhor. Que muitos retornariam ao caminho do Senhor, porque quer morrer fiel, porque existe uma promessa e uma promessa de vida eterna, que o Senhor prometeu. O Senhor é imutável. Aquilo que o Senhor disse, o Senhor cumpre, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Eu oro, Senhor, Deus, preserva-nos, ó Deus. Firma os nossos pés, ilumina os nossos caminhos e guarda o nosso coração, para que nós não venhamos a nos apostatar da nossa fé, da nossa fidelidade ao Senhor. Porque a sua palavra nos diz que nos últimos dias, muitos darão ouvidos aos próprios demônios, a ensinamentos errôneos e enganadores, e por isso eles se tornariam infiéis e indignos da coroa eterna. Por isso, Deus, nós oramos. Por isso, Deus, de joelhos, nós suplicaremos ao Senhor. Abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém.